Nós estamos no domingo mais próximo de comemorarmos 500 anos de Reforma Protestante. Eu entendo que isso é um grande marco. Nenhum de nós estará aqui nos próximos 500. Já pararam para pensar nisso? É uma realidade. Não é nada agradável, mas é uma verdade, né? Eu entendo que isso é um marco. A IPB fez algumas coisas. O presbitério de Araraquara, no dia 12 de agosto, um sábado, reuniu-se na cidade de Jaboticabal, e lá nós comemoramos os 500 anos da Reforma, sendo pregador o reverendo Roberto Brasileiro, que é presidente do Supremo Concílio da nossa igreja. Comemoramos também outras atividades, o aniversário da IPB, no dia 12 de agosto. Também, 70 anos de aniversário do presbitério. E comemoramos também outros anos que envolviam o primeiro culto protestante feito em solo brasileiro. Ontem, no Rio de Janeiro, a Igreja Presbiteriana comemorou os seus 500 anos, lotando 3 arenas. Arena 1, 2 e a Arena do Futuro. O reverendo Roberto pregou, como presidente do Supremo Concílio, e também o reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu recebi da Chuchu, que recebeu do Evaldo, o link da Igreja Presbiteriana para poder assistir ao vivo, quem quisesse. E eu disponibilizei na igreja, no grupo da igreja. Eu não sei nem quem assistiu, nem quem teve curiosidade de assistir, mas eles transmitiram ao vivo. De vez em quando travava, mas deu para pegar uma boa parte de tudo aquilo que foi realizado ali. Evidentemente que eu não podia deixar passar em branco. É um culto simples, mas eu entendo que a gente precisa fazer, ainda que minimamente, uma alusão a esse evento. Eu disse que a reforma está baseada em 5 solas. É uma palavra cujo significado diz somente. Então, soli Christi, ou somente Cristo, soli Escritura, ou só a Escritura, somente a Escritura, sola fide, ou só a fé, só a graça, e por último, só, ou glória somente a Deus. Eu entendo ontem que o reverendo Hernandes foi extremamente feliz. Ele fez um relato, mais praticamente um relato histórico da reforma, do que objetivamente textual. E achei muito oportuno. Quando nós temos somente a Cristo, isso vale dizer que fora de Cristo não há salvação. Não há padre, papa, pastor e nem igreja. Só Cristo. Só Ele salva. Não tem Maria. Não tem mais ninguém. Por isso a Bíblia diz, por exemplo, que só há um. Não é uma, não é uns, não são vários. É um só e é mediador. Não é mediadora. E não são mediadores. Há um só mediador e é Cristo Jesus. Então somente Cristo. Quando nós dizemos somente as Escrituras, nós queremos dizer que ela é para nós regra única de fé e de prática. Eu acredito no que está escrito na palavra do Senhor. Conta-se uma história, inclusive, de um aluno de faculdade, aluno de um professor ateu, em que o professor foi expor um assunto e disse que ele provaria que a Bíblia é uma espécie de embuste, que nem tudo que está na palavra do Senhor é verdadeiro. E ele meio que desafiou o aluno, sabendo que ele era evangélico. E ele disse, por exemplo, a travessia do Mar Vermelho não é como a Bíblia diz. E ele se atreveu a explicar que foi um movimento de maré comum naquela parte do Mar Vermelho e que, portanto, o povo de Israel não podia ter passado a pés enxutos, como a Bíblia diz. E o aluno, então, deu glória a Deus.
E o professor indignado diz, como você pode glorificar ao seu Deus? Eu estou dizendo e mostrando aqui, por questões X, Y, Z, que aquilo foi um movimento de maré. Israel não passou os pés enxutos coisa nenhuma. Como você pode dar glória a Deus? Não, professor, eu não estou dando glória a Deus por causa disso aí, não. Eu estou dando glória a Deus porque é nesse tantinho de água que o senhor disse que tinha, que Faraó, os cavalos e os cavaleiros morreram. É por isso que eu estou dando glória a Deus. Só a Escritura, queridos. Para nós o que vale é o que está na palavra do Senhor. Não é o que o homem vem e diz. Por isso a gente confere. Por isso a gente tem escola bíblica dominical. E quem não vem, perde a oportunidade de estudar a palavra. Somente a fé significa que não há nada que nós façamos por obras. Eu posso ajudar as pessoas a atravessarem as ruas. Isso não me levará à salvação. Eu posso ajudar pessoas com mantimentos. Posso ajudar a dar banho em pessoas. Posso ajudar a higiene delas, cortar cabelo, limpar a unha, enfim. Fazer parte dessa ou daquela associação para ajudar pessoas carentes, necessitadas. Mas isso não me trará a salvação. Só a fé é um presente de Deus. Paulo deixa isso absolutamente cristalino em Efésios 2, quando ele diz, pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Vem pela fé. Eu preciso acreditar, eu preciso confiar e crer. Somente a graça. Isso quer dizer que não há nada que eu faça para merecer isso. É presente de Deus, por isso é graça. Eu não posso comprar. Não há dinheiro que pague a minha salvação, ela é de graça. Ela é para mim. Ela foi dada ao Senhor por mim. Foi dada pelo Senhor para mim. Quando eu falo somente a Deus seja dada a glória, é que qualquer glória que não seja a Deus é humana, é vazia, não tem sentido. Por isso, comemoramos 500 anos da Reforma. A Reforma foi desencadeada mais objetiva e abrangente, especificamente falando, por Martinho Lutero, quando ele, para alguns, ele postou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses. Eu e mais um bando de maluco que tem por aí, não concordamos com isso. Nós defendemos a tese que Martinho Lutero não fixou nada em lugar nenhum. Ele postou nos correios da época suas 95 teses e mandou para o seu supervisor, que era um abade, e aí essas 95 teses, então, foram discutidas. Mas ele não fez isso para provocar divisões na igreja. Ele não fez isso para bagunçar a coisa. O que ele queria era uma reforma na estrutura da igreja. E olha que interessante. Eu recebi um WhatsApp do reverendo Fábio Pugas, que é filho da igreja, filho do reverendo Valdivino, filho da Ana, irmã da Leilane e também da Fabiane, em que um grupo, e aí a gente respeita, eu estou apenas citando, isso é um fato, isso não fomos nós que fizemos, nem ele. Depois alguém quiser, eu posso mandar, né, também. Mas há um grupo de católicos em Americana, que no dia 31 de outubro, agora terça-feira, tem convocado as pessoas para fazer uma reza para que Deus converta os reformados, trazendo-os de volta para a Santa Mãe da Igreja Católica. E eles estão rezando contra o erro de Lutero. Eles dizem que há 500 anos Lutero cometeu um erro e que nós, que somos sucessores de Lutero, mantemos o erro que ele cometeu. Então eles estão orando para que a gente volte para a igreja. Mas eu acabei de dizer que a reforma quer dizer que só Cristo salva, não tem igreja que salva. Mas na cabecinha deles, e a gente respeita,
se não for membro da Igreja Católica, você não é salvo. Por isso que a gente fez a reforma, né? Graças a Deus por isso. Eu disse que Lutero nunca quis dividir a igreja, ele nunca quis dividir mesmo, nem formar outra. Muito pelo contrário, ele queria uma ampla e profunda reforma social, moral e principalmente uma reforma espiritual na igreja, cujo fundamento é Jesus Cristo. Por isso, o movimento se chamou Reforma. Contra essa proposta é que as autoridades resistiram na época de Lutero, perseguindo para o matar. Como isso não foi possível, eles o condenaram e o excomungaram da igreja. De um lado da história, queridos, da história eclesiástica da igreja cristã, nós temos autoridades do alto e do baixo clero propagando, divulgando, dizendo que Martinho Lutero, um monge agostiniano, aí a turma do Plim Plim ontem errou, quando disse que ele era um ex-monge. Ele não era ex-monge, ele era monge. Quando ele discutiu as teses, ele era monge. Ele foi ex-monge depois de excomungado. Ele era doutor em teologia, lá em Wittenberg, na Alemanha. Eles propagam que Lutero dividiu a igreja. Então, de um lado, nós temos esse grupo de pessoas. Mas essas mesmas autoridades, por interesses escusos, não admitiam que Lutero queria promover uma reforma que levasse a igreja de volta a Jesus. Porque a igreja se encontrava tanto quanto cada vez mais longe, como está hoje. Muito longe do Senhor. De um outro lado, nós temos essas mesmas autoridades não aceitando a necessidade de uma ampla e profunda reforma social, moral e principalmente espiritual. Porque para reformar é necessário, é fundamental mudar, alterar, refazer de novo e diferente. E é bem nisso que reside todo o problema da igreja e, consequentemente, das pessoas mudar. Digo que a necessidade de mudar, de alterar, de recomeçar, diferentemente foi o grande problema, porque as autoridades da igreja da época, tanto lá como cá, na média, resistem a mudanças. As pessoas não querem reconhecer, não querem refazer, não querem ser diferentes do que foram e do que fizeram até então, antes. Elas querem ganhar, conquistar, serem vitoriosas, só que sem mudar nada nas suas vidas. Queridos, as pessoas, de um modo geral, elas querem as vitórias, mas não as lutas. Elas querem as conquistas, mas não as batalhas. Elas querem as bênçãos de Deus, sem, contudo, terem um compromisso com Deus das bênçãos. Isso é muito diferente. Mesmo a despeito de toda condenação, perseguição, ameaça de morte e exclusão que foram impostas a Lutero, a reforma protestante foi uma bênção. Ela não deixou de atingir a igreja no seu todo. Ela obrigou a uma retomada da igreja às raízes bíblicas, da consagração, da santificação de vida e da justificação que só Cristo pode oferecer. A reforma eliminou abusos, libertou o povo da escravidão, da ignorância. Na reforma, queridos, Lutero combateu uma igreja que havia usurpado para si a autoridade de Deus. Lutero revoltou-se contra o comércio da fé, que era promovido pela igreja através da venda de perdão, perdão para pecados, pecados já cometidos e pecados a cometer.
Também, Lutero combateu a ignorância do povo. Tanto que, eu tenho dito, e eu lamento que ninguém perguntou para mim, mas podia ter sido diferente se perguntassem. Enquanto as pessoas dividem a história entre antes de Cristo e depois de Cristo, eu defendo que ela devia ser dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, antes da reforma e depois de Cristo, depois da reforma. Porque a reforma não é apenas um movimento de mudança de vida religiosa. Nós temos mudança na política, na arte, na educação. Para quem não sabe, escolas estaduais, ou federais, ou municipais, gratuitas, são frutos da reforma. Antes dela não tinha isso. Tem muita gente que combate a reforma, mas que se beneficia sentado em cadeiras de escolas que o governo mantém e que ele não paga nada. Isso é fruto da reforma. Quem fez isso foi a reforma. Faculdades gratuitas. Quem fez isso foi a reforma. Antes não tinha. A reforma trouxe isso. Grandes reformadores foram grandes educadores. Quem fez ou faz letras, história, pedagogia, sabe do que eu estou falando. Lutero conduziu o cristianismo, que aceitou a reforma, a uma base bíblica, de que Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e único Salvador. E é justamente nesse princípio de que eu preciso confiar em que Jesus, que morreu na cruz há 2000 anos atrás, e que é suficientemente meu Salvador, que eu preciso me relacionar com o Senhor. É pela fé que isso aconteceu e que tem poder para me salvar que eu preciso me envolver. Para isso, eu quero levá-los à leitura de um texto da palavra do Senhor. Abramos nossas Bíblias lá em 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 5, para lermos o verso de número 4. A reforma iniciada por Lutero foi ao longo de todos esses 500 anos, e ainda tem sido nos dias de hoje, um movimento reformador, restaurador, renovador. Porque redirecionou o curso da história, deu novo ânimo à vida religiosa e promoveu uma volta à palavra. E não tem como voltarmos para a palavra senão pela fé. Essa fé que o apóstolo João descreve no capítulo de número 5, no verso 4, dizendo assim: porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu quero rapidamente destacar aqui alguns princípios. O primeiro é que a fé que vence o mundo está apenas e tão somente naquele que é nascido de Deus. Olha o que diz o texto. Esta é a vitória, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ser nascido de Deus na Bíblia significa ser filho de Deus. Vejam o quanto o texto fala de modo reservado, exclusivo, separando uns de outros. O texto diz, todo singular. O que é nascido, de novo singular, de Deus vence o mundo. O texto não está no plural. Todos os nascidos. O texto também não está num plural afirmativo. Todos os nascidos são nascidos de Deus. Não é isso que o texto diz. O texto está no singular. Todo o que é nascido.
O que significa que é específico, objetivo, e principalmente este lugar está no tempo presente. Todo o que é nascido de Deus. Meus amados, o mesmo João afirma no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 12, que só aquele que recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal é que é filho de Deus. Então, nem todos os que são nascidos são filhos de Deus. Eu respeito quem pensa diferente, mas respeito porque eu tenho educação para isso só. Porque quando a Bíblia diz, todo aquele que, João capítulo 12, veio para o que eram os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, ora, se eu tenho que receber, é porque eu não tinha. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, eu também não tinha esse poder, de serem feitos. Ora, se eu passo a receber poder para ser feito, é porque eu não era até então. Isso é bíblico. Serem feitos filhos de Deus. Nem todos os que são nascidos são filhos de Deus. É o que a Bíblia diz. Também nem todo que é nascido é vencedor. O texto nos fala de que vencedor é aquele que é nascido de Deus. À luz de João 3,3, podemos afirmar que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus e nem é vencedor. Por isso Jesus diz, se alguém não nascer de novo. Ora, se eu tenho que nascer de novo, é porque no meu primeiro nascimento eu não era. Agora eu sou, quando eu nasço pela fé de novo. Segundo princípio, que o texto me permite visualizar, neste culto que a gente comemora 500 anos de reforma, pensando somente a fé, é que a vitória que vence é a fé. Olha o que o texto diz. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. À época da reforma, a fé significava crer, acreditar que o pagamento em dinheiro, posses e bens era o bastante, o suficiente, o necessário para o perdão dos pecados. À época da reforma, quando as pessoas não queriam mudar de vida, quando elas não queriam mudar de atitude, quando elas não queriam mudar de comportamento, bastava pagar penitências, fazer obras, dar esmolas, ir religiosamente à igreja, que estava tudo bem. Talvez você possa estar se pensando, peraí, pastor, o senhor está falando da época da reforma ou dos dias de hoje? Porque não mudou nada. Eu sei, não mudou nada. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência, não. É resultado de não mudança. É resultado de uma não reforma. À época da reforma, como poucos tinham acesso à alfabetização, inclusive religiosa, tudo que as autoridades religiosas falavam e pregavam era verdade. E era o suficiente para ser bom, ter saúde e prosperar. Pensem no seguinte, hoje, eu estou aqui com vocês, eu tenho a minha Bíblia e cada um de vocês tem a sua. E nós podemos tê-la em várias e nas mais diferentes traduções. Eu posso lê-la aqui e você tê-la aí em hebraico, aramaico, em grego, em latim. Pode ter a Vulgata Latina aí para você conferir o texto. E você pode ler, se dominar essas línguas, no original, inclusive. Mas quando a reforma se deu em 1517, a Bíblia, ou o que tinha-se de escrito na palavra, estava em latim. E o povo não falava latim. Quem falava latim eram as autoridades religiosas. Então imaginem eu trazer aqui um livro e começar a falar com vocês, ou para vocês, numa língua em que nenhum de nós aqui conheça, domine, tem ideia, só eu. Como é que vocês questionarão se o que eu estou falando é a verdade? Vocês não sabem ler. Não dominam o idioma. Como questionar-me?
Vocês não têm acesso ao que eu tenho aqui, porque não dominam a língua. Era assim que funcionava. Até que a reforma veio, traduziu a Bíblia. Primeiro Wycliffe, na Inglaterra, tentou traduzir para o inglês. Ele não conseguiu concluir a obra, mas Lutero conseguiu. Lutero traduziu a obra, a Bíblia, a palavra do Senhor, para o alemão. E deu ao povo. Imaginem o poder que isso trouxe. Agora, a autoridade religiosa, quando lia, tinha alguém para conferir se o que estava lendo estava escrito. E se o que era falado era verdadeiro. Eu digo que nós voltamos à palavra do Senhor quando tivemos a reforma, porque com Lutero nós pudemos voltar ao que fizeram os bereanos, lá em Atos. Quando o apóstolo Paulo ia pregar, eles diziam, por hoje basta, você vai para casa, nós vamos conferir. Se o que você falou está na Escritura. Se o que você falou estiver, você pode voltar amanhã e continuar. Se não, não precisa nem aparecer de novo. Porque eles conferiam o que estava escrito, queridos. A reforma trouxe isso de volta. À luz da palavra, o que vence é a fé. Fé na pessoa de Jesus como único e suficiente Salvador. Fé na pessoa de Jesus como único e suficiente mediador. Único sumo sacerdote entre Deus e os homens. Fé na pessoa de Jesus, Salvador, como o único que pode suficientemente libertar a pessoa da escravidão e condenação de seus pecados, perdoando-os. Fé na pessoa de Jesus que morreu, ressuscitou e vivo está. Fé na pessoa de Jesus, com sua graça, que nos é revelada. A fé que vence é aquela depositada não nos nossos merecimentos, porque eu sou bonzinho, porque eu melhorei, mas fé na graça do Senhor, que é derramada por intermédio de Jesus para nos justificar. A fé que vence é aquela que não segura a corda, o barbante, as linhas nas mãos, mas lança aos pés do Senhor toda e qualquer ansiedade, frustração, desconforto. A fé que vence é aquela que nos leva a Jesus. A reforma veio trazer luz a essa fé. A reforma veio trazer mudança na vida das pessoas por intermédio da fé. A reforma veio trazer alterações nos conceitos, nas concepções que as pessoas tinham a respeito da vida com Deus. O que nós precisamos perguntar é se nós já experimentamos essa reforma nas nossas vidas, se nós já mudamos as nossas concepções de vida, tendo a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática, tendo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, tendo a graça de Deus como aquela que nos revela o Senhor, tendo a Escritura como aquela que nos dirige, tendo só Deus como objetivo de glória, não o homem. Vamos orar sobre isso? A fé que vence o mundo é aquela que nós depositamos em Cristo. É a fé que nos leva a mudar de vida. Vamos colocar isso diante do Senhor, queridos. Oremos. Senhor Deus, possas tocar nas nossas vidas, de modo tal a fazermos entender e compreender que a reforma não foi um ato rebelde de pessoas que não tinham o que fazer, desocupadas, e que eram mal resolvidas, mal amadas, e aí intentaram um movimento que não deu em nada. Não é verdade. A reforma foi um movimento do teu Espírito, tocando no coração de pessoas que conheciam a tua palavra, porém não como a deveriam ter conhecido. Até que lendo-a, o Senhor revelou-se a eles. Isso aconteceu com Lutero, mas muito antes dele, com John Huss, lá na Escócia.
Já tinha acontecido com os valdenses, anos atrás. Depois com Lutero. Depois Lutero com Calvino, Melanchthon. Antes deles com Wycliffe. E outros tantos que foram homens usados pelo Senhor. Para que hoje nós estivéssemos aqui comemorando 500 anos de reforma protestante. Que pena que nós temos pessoas que rezam admitindo que foi um erro e não conseguem enxergar o próprio. Mas nós aqui temos a oportunidade de celebrar, de comemorar uma reforma e pedir que o Senhor faça uma reforma nas nossas vidas. Lutero não queria mudar de igreja, ele queria reformar aquela, mas precisou ter outra. Nós não precisamos mudar de igreja, mas precisamos mudar de vida. Então façamos uma reforma nos nossos compromissos, nos nossos propósitos, nas nossas intenções. E voltemos para a tua palavra como nossa única regra de fé e prática. Tenhamos fé que só Jesus Cristo salva. Confiemos na graça do Senhor para isso. E somente a Deus demos glória. Oramos pedindo isso, pedindo a tua bênção no nome de Jesus. Amém.